Paz do Senhor, irmãos. Eu ouvi o testemunho da nossa irmã Cida Sá e eu também senti de compartilhar com os irmãos como foi a minha libertação no WhatsApp, né? E desde mais ou menos no meio do ano de 2019, um dos primeiros canais que pela misericórdia eu encontrei, né? Ninguém me indicou, mas eu mexendo no YouTube eu acabei encontrando. Foi o canal do nosso irmão Emerson Nunes, né? E ouvindo as pregações, as orações, ele falava, repetia sempre assim, para o Senhor libertar os irmãos das redes sociais. Ele falava, né, o Instagram, Facebook, WhatsApp e tal, Twitter, porque é maligno, são redes sociais projetadas pelo próprio inimigo para dispersar, né, o povo de Deus, para não ler a Bíblia, para não orar, né, para distrair. E quem já teve ou quem ainda tem, percebe que quando está, independente de qual tipo de rede social, mesmo na internet, a gente fica muitas horas e nem percebe, né? Eu ficava 2, 3 horas no Facebook. Às vezes eu deixava o serviço de casa, começava, um exemplo, a lavar o banheiro e pela metade eu parava ali, ia conversar e ficava, e um assunto puxa o outro e vai indo. Então, isso não agrada a Deus, né? E é um tipo de distração assim que acaba matando a nossa vida espiritual e a gente não percebe. Então eu ouvindo a oração do irmão, eu acompanhava, ele pedindo para o Senhor libertar e tal, eu achava estranho, né? Falava, meu Deus, mas como pode? Assim, ainda o Facebook e tal, que eu não tinha Instagram, né? Era só o Facebook. Eu achava meio estranho mesmo, né? Porque a gente perdia muito tempo com uma coisa que era simplesmente fotos e frases que as pessoas postavam, contavam histórias. E coisas assim que, como eu conhecia a maioria das pessoas que eu tinha ali, né, como amigos, então eu via que muitas coisas que eles postavam não condizia com a verdade deles, então era mentira, né, eles postavam aquilo que eles não eram, né, e todo mundo curtia, achava legal, que não sei o que, mas eu sabia que aquilo não era de verdade, então eu achava assim que o Facebook sim, poderia ser, mas o WhatsApp eu achava que não. Só que com o tempo eu fui percebendo, né? Assim que surgiu o WhatsApp, eu percebi que ele foi mudando ao longo do tempo. Antes era só mensagem e emoji. Aí depois acrescentou que dava para mandar vídeo. Aí depois acrescentou que dava para fazer ligação. Aí depois acrescentou que dava para mandar áudio, né? E foi aumentando. E quanto mais tipo de recurso que vai se acrescentando, você acaba se afundando cada vez mais e não vendo um jeito de, modo de dizer, né, sobreviver sem, né, esse tipo de aplicativo. Então, aí vai acrescentando ligação por vídeo, né, que dá para você ver a pessoa, vai acrescentando várias coisas. E eu estava lendo agora que vai acrescentar que você pode fazer pagamento, transferência pelo WhatsApp, né? Para concluir, né? Então, é um tipo assim que você, como a irmã falou, que é viciante. E como no testemunho de uma jovem lá do canal de uma irmã da IPDA, Buscar ao Senhor, IPDA, uma coisa assim. E é nora dessa irmã, né? O nome dela eu acabei esquecendo o nome dela. E a nora dela sonhou que era um buraco muito fundo que essas pessoas ficavam lá no inferno, né? Porque elas não conseguiam sair. E a gente percebe que as pessoas realmente ficam muito assim no celular. É tudo celular, né? Eu já vi gente falar, minha vida é o celular. Então, assim, eu falava assim, meu Deus, eu não acho assim, eu não concordo assim com esse irmão tá falando, mas eu sei que ele tá certo. Lá no fundo eu senti, irmãos, o toque do Espírito Santo, né, que ele tava certo. Eu falava, Senhor, mas não tem um jeito assim, porque como que eu vou conversar
conversar com a família, com as pessoas. Mas eu sabia que se eu fosse buscar na Bíblia, o Senhor ia me dar a resposta, né? Porque quando o Senhor não concorda, irmãos, com Deus não tem meio termo. Eu vou deixar só um pouquinho, porque é só a família, só isso, só aquilo, né? Inclusive, eu vou falar um versículo para os irmãos que o Senhor me deu, quando foi para excluir mesmo, que fala a respeito disso, né? E aí eu fui orando, Senhor, me ajuda a me libertar, já que o Senhor não se agrada, mesmo eu sem concordar, se for prejudicar a minha salvação, que ia prejudicar, né? Que prejudica, na verdade, eu quero que o Senhor me liberte. E aí eu olhava assim o Facebook, só que eu não achava mais graça, né? Naquelas postagens e tal. E aí, quando surgiu o Instagram, eu falei, eu nem vou baixar, porque se o Facebook já é viciante, o Instagram é pior ainda. E aí o Instagram foi melhorando, aí as pessoas falavam que era melhor do que o Facebook, baixa o Instagram é melhor do que o Face, que não sei o quê. Eu falava, ixi, eu nem vou me envolver com essas coisas, porque senão, pra sair vai ser complicado. Eu não baixei o aplicativo nem nada. E aí eu consegui, né, com o tempo, eu fui orando com o irmão Emerson e tal. E aí depois eu achei a Igreja Pentecostal do Filho de Deus e eu vi as revelações do pastor Eduardo, ele falava e tal. E aí eu falei, bom, já que é um irmão de um ministério, o outro de outro ministério, só que eles têm a mesma, né, o mesmo pensamento, o mesmo foco, então é o Senhor mesmo, né? E aí eu consegui excluir, né, o Face. Até aí tudo bem. Aí um outro que falava, nossa, não tem Face, que não sei o que, mas o Face tá chato, né, que não sei o que. Até aí tudo bem. Aí começou a luta pra desinstalar o WhatsApp. Só que eu não pensava em desinstalar assim logo, né? Que nem a irmã, ela propôs a data. Dia tal eu vou excluir. Eu não fiz assim. Eu entrei em oração, né? E aí as pessoas que eu não conversava, eu excluí, né? Eu fui deixando mais pessoas mais próximas mesmo. E eu falava assim o básico, só o necessário. Só que ainda assim, irmãos, os recursos do WhatsApp vinha, né, chamando a atenção, que é o quê? O status, para você postar no seu status, né, o que você está fazendo, você pode escrever, você pode pôr foto, você pode pôr um vídeo, enfim. E aí, como os meus contatos estavam ali, eles postavam, eu ia olhar, né? Ficava curiosa para saber o que a pessoa postou e tal. E aí eu também comecei a postar, falava, ai meu Deus, tá errado isso aqui, Senhor. Mas assim, como a gente tá nesse mundo, irmãos, a gente não sente tanto, né? Então a gente quer também se apresentar para o mundo. Só que a Bíblia fala assim, que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mesmo que você, não, mas é para evangelizar, não, mas é que não sei o quê. Só que no começo, você começa evangelizando, pode até começar, entre aspas, no espírito, mas vai terminar na carne, que nem eu terminei. Porque eu já estava postando a comida, já estava postando o sapato, já estava postando as coisas fúteis, né, que não edificavam em nada. Então eu fui orando, falei, meu Deus, tem misericórdia, e agora, Senhor? E aí depois, demorou ainda. Foi agora em 2020, né? Quando foi em 2020, para resumir, que chegou depois que meu bebê nasceu. E aí eu comecei a orar e eu ouvi os testemunhos. Eu ouvia muito testemunho, né? Porque quanto mais testemunho a gente ouvir, quando a gente está mesmo realmente focado na nossa vida espiritual, para fortalecer, a gente começa a ouvir esses testemunhos. Eu ouvia muito testemunho, né? Eu fui encontrando nos canais dos outros irmãos, depois eu encontrei aqui o canal da irmã Miriam. E aí eu ouvia muito testemunho mesmo, para poder me ajudar, né? Eu vi o que os irmãos faziam, como eles fizeram, para poder se sair, né? Excluir e tal. E aí eu fui ouvindo. Aí eu falei, bom, não tem escapatória, eu vou ter que fazer, né? Já vou ter que cortar essa serpente aí pela cabeça, que nem o irmão falou que era a serpente que ele via, né? 3 serpentes, aí ele cortou 2 e deixou uma, que era o WhatsApp, né? E eu falei, não, vou ter que fazer isso. Então eu mandei, aí eu excluí. Aí eu falei pro meu esposo, como que você vai conversar com as pessoas
E ele ouvia, né, as orações, eu colocava assim de propósito já para ele ouvir também. E ele, ai, nada a ver, nada a ver, nada a ver. E também ele é crente. E aí eu fui excluir, né? Eu falei, eu vou excluir porque não dá, não tô. O Espírito Santo incomoda a gente de um jeito, irmãos, que a gente não consegue nem dormir, né? E aí eu excluí. Aí eu mandei mensagem para todo mundo, né, de SMS. Eu falei, olha, eu excluí o WhatsApp, mas o meu número permanece o mesmo. E aí você pode me ligar ou me mandar SMS ou e-mail, enfim. E aí algumas pessoas me responderam, ai, brincando, né? Agora você é antissocial, que não sei o que, mas até aí tudo bem. Aí eu pensei, ai meu Deus, agora que vai começar a minha prova, e é verdade. Aí eu falei, Senhor, mas que nem, por exemplo, minha mãe, como que eu vou falar com eles? Aí eu fui e abri a Bíblia, né? Pra ver se Deus deixava, né? Pelo menos a minha mãe, minha família, assim, né? Aí saiu lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, falando assim: cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando-se a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Né? Aí ele vai falando, que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras também, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E aí, depois eu tirei um outro versículo que eu não lembro agora, mas fala da família de Jesus, que chegaram os discípulos assim, sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele falou assim, minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a minha vontade. E um outro versículo também falando assim que falando que aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim, né? Esse versículo me chamou muita atenção, né? Porque minha preocupação era falar com a família. Então aquele que não deixar sua família por amor a Jesus não é digno, né, do reino de Deus. Aí eu, misericórdia, aí eu comecei a me estruturar na palavra, né, comecei a orar de madrugada mais, né, ler a Bíblia, comecei, né, a fincar as minhas estruturas na rocha, né, por meio da leitura da palavra, porque eu sabia que o inimigo ia contra-atacar de várias formas. E aí acabou a minha licença, e alguns começaram a me julgar, me criticar, mas eu não me importava, né? Porque eu sempre lembrava desses versículos, né? E aí, eu voltei a trabalhar. E no meu trabalho, precisava do WhatsApp, né? Precisa. E aí, eu liguei pra minha coordenadora. Aí, eu falei com a minha coordenadora, né? Como eu tava trabalhando em casa, eu falei pra ela, olha... eu excluí o WhatsApp, eu queria pedir pra você não me colocar mais em nenhum grupo e tal. Mas a gente precisa do WhatsApp para você me mandar as atividades e tal, que não sei o que. Aí ficou colocando 1001 barreiras, sabe? E aí eu fui falando pra ela que não, e que dava pra fazer por e-mail, né? Que tem muitas coisas a fazer por e-mail. Tem outro tipo de aplicativo que dá pra usar pra poder enviar, né? As atividades e tal. E eu usava mais o e-mail e tal. Aí eu precisava gravar os vídeos das aulas para mandar. E não tinha como mandar os vídeos por e-mail, tinha que mandar pelo WhatsApp. Aí o que eu fiz? Aí eu comprei um outro chip, tudo isso orando, irmãos. Comprei um outro chip de um outro número, né, com outro número. E eu falei para ela, esse número aqui é só para eu te mandar as atividades. Não é para você me pôr em grupo em nada e não passar para ninguém, porque eu não tenho WhatsApp. Meu número oficial não é esse. Tá bom. Até aí ela entendeu. E ela é crente, né? Diz que é crente. Ela é diretora e meia dúzia de gente lá onde eu trabalhava diz que é tudo crente. E aí eu expliquei pra ela, né? Eu falei que a respeito desses aplicativos de rede social, que deixa as pessoas perturbadas, que as pessoas, né, não vivem mais. As pessoas
muitos já se suicidaram por causa disso e tal, fui falando. Ai, não, a gente entende, né? A gente entende que não sei o quê, mas é sua opinião, a gente respeita, tal, né? Aí tá. Aí, quando foi na mesma semana, né, eu gravando as atividades, mandando pra ela, até aí tudo bem. Só, irmãos, que eu sentia que tava errado ainda. Até essa forma que eu fazia, entendeu? Porque eu não usava pra mais nada, né? Só pra enviar as atividades pra ela. Mas eu sentia que tava errado ainda. Eu falava, meu Deus, tá me incomodando, Senhor. Senhor, mas eu não queria que Deus mostrasse que eu sabia, né? Que Deus ia falar que não. Mas eu falava, Senhor, mas me mostra. Porque se for pro Senhor voltar e eu perder a minha salvação por causa de um negocinho desse, eu não quero, Senhor. Eu vou me arrepender assim eternamente, né? E não vai ter volta. Então é melhor eu chorar agora do que depois. Aí o Senhor me mostrou uma rua bem fechada. Essa rua representava a minha vida. Essa rua estava bem fechada, com concreto. Só que tinha uma brechinha, né? Bem pequenininha assim. Que não cabia, não dava para entrar carro, não dava para entrar nada. Mas essa rua tinha essa brechinha bem estreitinha e tinha um demônio ali. E esse demônio era pequeno, do tamanho dessa brecha que ele conseguia passar. Só que ele não entrava, ele só ficava olhando assim, tava planejando, né? Aí eu falava, meu Deus, a brecha. Aí eu lembrei de Neemias, que tinha que tapar todas as brechas, todas. Né? Com numa mão a arma de guerra e na outra mão o instrumento de trabalho para poder tapar as brechas, né? Que era assim que ele fez com o povo. E todo mundo tapando as brechas. E eu lembrei, eu falei, ai, Senhor Jesus, misericórdia. Aí eu pensei assim, bom, Senhor, então o Senhor vai me dar estratégias. E lá no seu serviço eu trabalhava de calça, né? Tinha que trabalhar de calça. E então eu já estava me incomodando também. Eu falava assim, não adianta elas deixar eu ficar sem trabalhar sem WhatsApp e eu tô trabalhando de calça. Então não vai adiantar de nada, eu vou ter que sair daqui. Aí eu falava, ai, Senhor Jesus, tem misericórdia, e agora? Se eu sair daqui, meu Pai do céu, eu vou perder tudo, assim, os tempos que eu trabalhei, né? Que foi 2 anos. E foi 2 anos, irmãos. Então era muita coisa, né? Se for contar pelo lado financeiro. E o salário que eu ganhava não é assim o salário mínimo. Eram uns 2 salários mínimos, mais ou menos. E meio, né? 2 salários mínimos e meio, mais ou menos. E então, se fosse fazer as contas, meu pai do céu, eu nem quis fazer conta de nada. Porque... Mas aí eu sabia que o Senhor estava me provando para saber onde estava o meu coração, entendeu? Aí tá. Aí eu consegui um outro meio de mandar as atividades para ela, sem ser o WhatsApp. Aí eu falei, olha, descobri um outro meio, tal. Ela, não dá. Não dá. Aí eu mandei, na verdade, né? Eu cheguei a mandar. Antes dela falar que não dava, eu cheguei a mandar. E ela falou assim, Raquel, esse e-mail que você tá tentando aí, eu tentei baixar, não dá. Porque é muito difícil. E o WhatsApp é muito mais fácil porque você manda direto para mim, eu já mando direto para os pais as atividades. Então, assim, eu não vou aceitar esse outro e-mail que você quer. E aí você vê aí, porque não dá. E é muita correria pra mim, que não sei o que lá, né? Começou a falar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu não falei nada. E aí eu subi, eu falei, Senhor, e agora? Eu vou sair, Jesus. É pra eu sair daqui, Senhor? Pedir minha conta, porque se eu for pedir pra ser mandado embora, eu vou ter que colocar na justiça. Ai, vai ter que ser um maior... Nossa, ia ser bem complicado. Falei, não vou colocar em justiça, não quero nem saber. Aí eu falei, Senhor, eu vou pedir a conta. Aí o Senhor confirmou. Eu falei, tá bom, mas é assim, Senhor, eu vou pedir a conta. O Senhor vai tocar no coração do meu esposo, ele vai compreender, mesmo sem entender, mas o Senhor vai fazer com que ele entenda. E aí eu conversei com o meu esposo. Aí ele falou, não, tá bom, só que assim, ninguém vai entender. Ele falando, né, ninguém vai entender. E como eu tinha que levar meu bebezinho, né, eu tinha que ficar indo, as professoras tinham que ficar indo trabalhar 3 vezes por semana. E a condução aqui é bem complicado para levar a criança, né, para ir trabalhar. Então, aí juntou tudo isso, né? Tanto o lado espiritual quanto o lado assim da comodidade, que era bem complicada. Falei, bom, já é o plano perfeito, né? Que aí eu já fico em casa cuidando do meu filho tranquila e meu esposo trabalhando.
E aí eu falei pra ele, tá bom. Aí Deus tinha me mostrado assim também, irmãos. Que um juiz, né, que é o Senhor, era o próprio Deus, que me liberando umas bênçãos. Ele já tinha liberado umas bênçãos para mim, só que tinha um impedimento, e eu via qual era o impedimento, que é o WhatsApp. Mesmo sendo só um contato que eu tinha, que eu usava apenas para trabalho, para fins de trabalho, mas esse era o impedimento. Além de ser a brecha, né, do sonho, era um impedimento. O Senhor já tinha me liberado as bênçãos, mas eu não tinha como eu receber, tomar posse dessas bênçãos por conta desse impedimento. Eu falei, Senhor, então tá aí, né, a confirmação, né, outra que eu precisava. Falei, pronto, já é certinho. Aí eu mandei mensagem pra ela, falei assim, estou arrumando as coisas, e eu vou pedir as contas, eu vou sair, tal. Aí eu cheguei lá, eu falei, olha, eu orei, que ela sabe que eu sou da igreja, né, e segundo elas também são, eu orei, o Senhor confirmou, então eu tô saindo hoje, tô pedindo as minhas contas, eu fiz a carta, né, de dispensa, e eu levei, pra levar no RH, elas ficaram me olhando assim, que elas não acreditavam, porque todo mundo que ia pedir as contas lá, eles faziam rescisão indireta, né, eles faziam rescisão indireta, ou eles saíam e colocavam na justiça, porque eles não estavam pagando o FGTS, nada disso, né, de ninguém. Então, ia ser uma briga muito grande, né? Eu falei, Senhor, eu não quero nem saber, tá nas tuas mãos. O Senhor fala que o que a gente perde aqui nessa terra, a gente vai ganhar 1000 vezes mais lá no reino do céu. Então, eu prefiro minha salvação, que é eterna, do que um pouquinho desse mundo, né? Porque se eu tivesse pego esse dinheiro aí, eu já tinha gastado tudo, né? E agora nesse momento, eu não ia estar com muita coisa não, né? Eu acho, não sei, né? Então, eu fui, conversei, e elas ficaram assim, esperando eu brigar, qualquer coisa, porque todo mundo que ia lá, brigava, falava mal, e saia xingando tudo. Então, eu fui tranquila, na paz do Senhor, irmãos, nada ficou me acusando, nada ficou, e agora você tem seu filho? Não, irmãos, nada disso. Eu fui na paz do Senhor, né? Cheguei lá, conversei, foi tranquilo. Aí eu fui no RH também, a moça também ficou me olhando assim, porque ela já estava esperando, né, o barraco acontecer, e não aconteceu nada, porque todo mundo que ia lá tinha, né, fazia alguma coisa, escarcel alguma coisa. Cheguei lá, assinei o que tinha que assinar, né, eles me lesaram. Eu vi, eles me lesaram, sim, mas se eu quisesse recorrer, tinha que ser na justiça, e ia demorar, ia ser muita coisa assim, que eu falei, não, Senhor, eu quero paz, e o Senhor falava assim, irmãos, que ele, lá no livro de Abacuque, capítulo 2, né, e o Senhor vem falando, né, sobre as pessoas que adquirem bem, mal adquirido, né? Fala assim, ai daquele que junta em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, né? E que o Senhor ia requerer tudo, né? Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Então, o Senhor ia requerer de todas essas pessoas, né, que faz esse tipo de maldade, assim, né, com seus funcionários e tal. Então, eu senti assim que o Senhor ia cobrar muito deles. Então, deixa lá que o Senhor vai cobrar. Então, irmãos, eu saí, no dia que eu excluí o WhatsApp, né, o Senhor abriu os meus olhos espirituais. O Senhor me dava visão às vezes, de olho aberto, né. Eu via as coisas assim, eu falava, meu Deus do céu, irmãos, às vezes, nós mesmos somos um impedimento, que nem o Senhor me mostrou na visão, no sonho, né, que nós somos um impedimento das nossas bênçãos, né, então eu estava impedindo de eu ter visão, eu pedia sempre no dia de ceia, né, eu lembro que os irmãos tinham muita visão, no dia de culto normal, ou então na rua, em casa, as pessoas oram e tem visão, eu achava lindo isso, acho lindo. Falava, Senhor, eu quero ver, me mostra para os meus olhos espirituais, tira essa cegueira, põe teu colírio, né, para eu ver as coisas do céu.
Mas tinha um impedimento, irmãos. O Senhor não vai revelar os seus mistérios assim, quando a gente está de qualquer jeito. Não revela. Ele requer de nós, né? Ele quer que a gente esteja 100% só para Ele poder se manifestar na nossa vida. Então, assim, graças a Deus, irmãos, eu não me arrependi de nada, assim. Eu tive uma perca, né, material, mas não é nada comparado ao que eu estou vivendo, né? Meu esposo compreendeu, ele fica falando quando chegar a vez dele assim: ai, mas não tem como ficar sem o WhatsApp, não tem como, né? Ele tá devagarzinho, o processo dele também tá bem devagar, né? A gente só tá orando, graças a Deus, irmãos. Eu falei pra ele que ele quer sair de onde ele trabalha, eu falei assim: olha, se você usar a sua fé, excluir essas redes sociais aí, o Senhor vai te fazer eles mandar embora e vai abrir outra porta pra você na mesma semana. Aí ele ficou meio assim, eu falei: é pela fé, que o Senhor ele tem poder, irmãos. Depois que eu fiz tudo isso, me rendi aos pés do Senhor de verdade, então eu vejo o trabalhar de Deus, assim, o Senhor responde as minhas orações. Então tudo que a gente pedir no nome do Senhor, Ele faz, né? Mas desde quando a gente tá firmado na videira mesmo. Amém? Então esse foi o meu testemunho e para edificação da fé dos irmãos. Amém? Deus abençoe. Mais que a abelha ama a flor, eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Mais que um peso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nada, ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado, ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou.
mais que um cego possa ver.